sequência, passo a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Filologia, senhor Antônio Martins de Araújo, para o uso da sua fala. Excelentíssimos senhores senadores, doutor Ciro Miranda e sua vice-presidente, doutora Ana Amélia, a quem agradeço a distinção do convite para, na condição de presidente da Academia Brasileira de Filologia, vir até cá apresentar meu ponto de vista sobre as pendências do iminente acordo ortográfico luso-brasileiro e em cuja pessoas cumprimento a sua brilhante e operosa equipe, que em muito boa hora dá-nos o ensejo de trocar ideias com outros especialistas de vários pontos do país sobre aquele palpitante tema, cumprimentos que desejo estender a meu amigo e colega de longas datas, professor Hernani Pimentel, que muito bem deu de si para que se propiciasse tão frutífero debate. Assim lhes trago aqui e agora, para exame, um breve ensaio chamado Uma Breve Mirada sobre o iminente acordo ortográfico luso-brasileiro. Já se passaram vários decênios que as nações anglófonas, francófonas, hispanófonas, etc., designaram seus especialistas de alto nível em ortografia a fim de discutirem e consertarem com os especialistas de suas ex-colônias e as eventuais divergências entre seus países, já então todos política e administrativamente independentes e soberanos, a fim de aprovarem uma só ortografia, respectivamente para o inglês, o francês e o espanhol. Lamentavelmente, muito depois dessa convergência de propósitos, por uma série de razões, dentre as quais avultou a recuperação de sua independência e soberania, após a vitória da Revolução dos Cravos, na discussão em favor da aprovação de uma só ortografia por parte do nosso país de Portugal, com suas ex-colônias africanas, esse consenso vem demorando a acontecer. Nossos irmãos lusitanos sempre acolheram com simpatia e carinho os turistas brasileiros que visitamos seu belo e acolhedor país. Mutatis mutandi, muitos e muitos anos já se passaram dos ataques aos então pejorativamente chamados de galegos, que precederam a proclamação de nossa independência política e administrativa por parte do príncipe lusitano, Dom Pedro I, que muito amava nosso país e principalmente nossas patrícias mestiças, a uma das quais concedeu o título de Marquesa, a Marquesa de Santos. Como o estudo dos sucessivos sistemas ortográficos de um idioma não pode dissociar-se da história do país em que ele é praticado, impõe-se lembrar, aqui e agora, o que preceitua Georges Canguilhem no ensaio O Objeto da História das Ciências, com que abre a obra intitulada Epistemologia, editada pela Tempo Brasileiro, com seus colegas Bachelard, Miller e Foucault. Eis o que ele diz, à página 11 daquela obra, aspas. Sem a epistemologia, seria impossível discernir dois tipos de história, ditas das ciências, a dos conhecimentos superados e a dos conhecimentos sancionados, quer dizer, ainda atuais, porque ativos. Como a natureza não dá saltos, impõe-se também promover uma rápida mirada sobre sucessivos tentamens para domar as regras ortográficas de nosso idioma. Os meus predecessores aqui na mesa já se referiram a alguns deles, em especial o meu querido confrade da Academia Brasileira de Filologia, o professor Dr. Evanildo Cavalcante Bechara. Nossa Academia Brasileira de Letras, da qual ele é sócio, e a Academia das Ciências de Lisboa, a qual é sócio, Malaca Casteleiro, que esteve entre nós e prometeu vir ao nosso congresso do ano que vem, da Academia Brasileira de Filologia, no Rio de Janeiro, coeditaram sucessivamente nos anos de 31, 32, 43 e 45 o seu acordo ortográfico com seu respectivo formulário. Ora, muito que bem.
Entre as dezenas de propostas de reformulações ortográficas da língua portuguesa, merece ser lembradas a ortografia portuguesa até 1500, apresentada como dissertação de doutorado em filosofia em inglês, que está escrita à Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia, no ano de 1948, uma especialista, cujo nome eu omiti, desgraçadamente omiti aqui, daqui a pouco virá, o meu censor vai liberá-la. A ortografia da língua portuguesa de João Franco Barreto, Lisboa, João da Costa, 1671, As regras de Magalhães de Gândavo, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981, a ortografia e origem da língua portuguesa de Galhardo, Lisboa, Galhardo, 1767, As regras gerais breves e compreensivas no escrever da língua latina e portuguesa do padre Bento Pereira, Coimbra, João Antunes da Silva, 1753, a ortografia e o modo de escrever certo na língua portuguesa de Álvaro Ferreira de Vera, a de Duarte Nunes do Leão, Lisboa. Há um texto que eu distribuí aí, eu fiz distribuir aqui, sobre uma análise que eu chamo a Duarte Nunes do Leão e a saudade do latim. Comumente se ouve falar em de Leão. Ele não é de León, da Espanha, ele é de Lyon, da França. Então, há diferença entre esse I e o E. Duarte Nunes de Leão, Lisboa, Imprensa Nacional, 1983. O Compêndio de Ortografia de Frei Luís de Monte Carmelo, Lisboa. Antônio Rodrigues Galhardo, 1767. As regras gerais breves e compreensivas no escrever língua latina e portuguesa de Bento Pereira, Coimbra, José Antunes da Silva, 1753. A ortografia e o modo de escrever certo na língua portuguesa de Álvaro Ferreira de Vera, Lisboa, Matias Rodrigues, 1631. O verdadeiro método de estudar, volume 1º, do padre Luiz Antônio Verney, Lisboa, Sá da Costa, 1949. É interessante lembrar que nas cartas do verdadeiro método de estudar, o padre Verney, muito oportunamente, já nos meados deste século em que ele editou, século XIX, se não me engano, 1800, por aí, ele reivindicava o direito das mulheres terem o direito à universidade, o que lhes era negado pelos seus maridos para que fossem dominadas mais seguramente por eles, não é? E tanto a Ortografia Nacional, Lisboa, Viúva, Tavares Cardoso, 1904, quanto o Vocabulário Ortográfico e Remissivo da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1912, ambos aqui lembrado pelo mestre Bechara, ambos de Aniceto dos Reis Gonçalves Viana. Ora, não podemos ainda esquecer, omitir duas gramáticas maranhenses. Tem que puxar a brasa para minha sardinha. Eu sou marioca. Eu nasci no Maranhão, embora viva no Rio de Janeiro há 46 anos. Não podemos ainda omitir duas gramáticas maranhenses novecentistas, cada qual por uma especial característica, a saber, o Compêndio da Gramática Portuguesa do padre Antônio da Costa Duarte, publicado no Maranhão pela Tipografia Nacional em 1829, por ser a primeira editada em nosso país, e não o Compêndio de Gramática Nacional de Antônio Álvares Pereira Coruja, Rio de Janeiro, tipografia francesa, 1847, como por muito tempo consideraram meus sábios mestres, sábios e saudosos filólogos brasileiros, Antenor Veras Nascentes e Silvio Edmundo Elia, de saudosa memória. Aquela nossa ortografia pioneira, a do padre Antônio da Costa Duarte, dedicou cerca de 14 páginas, intitulada Ortografia da Língua Portuguesa. Na introdução, refere-se à ortografia etimológica de que falou nosso querido predecessor, o primeiro dos primeiros oradores aqui. No capítulo 4, continua a ortografia e classifica em etimológica, em usual e em da pronunciação ou filosófica. A ortografia da pronunciação filosófica, que era o tal sonho do Klinger, que queria que se escrevesse como se pronunciava. Tanto o precedente aparato teórico quanto a pequena bibliografia luso-brasileira sobre sistemas ortográficos, principalmente novecentistas, visam a relembrar a adequada e oportuna decisão do então presidente brasileiro Emílio Garrastazu Médici em decretar o sumiço do trema que tanto atazanava os digitadores de textos de toda espécie. A língua escrita é apenas a outra face da língua falada, mas cada uma dispõe de seus próprios recursos.
Num país de dimensões continentais como o nosso, as diferenças dialetais não impedem a comunicação via informática, cuja expressão escrita transcende as diferenças locais. Assim, a pronúncia tensa das vogais finais átonas por parte dos gaúchos não nos impede de compreenderem ao telefone ou nas redes sociais a pronúncia tensa das consoantes dentais dos pernambucanos, alagoanos e sergipanos. Enquanto lá, no sul, o leite quente dói no dente da gente, tchê, barbaridade. Lá em Pernambuco, Sergipe e Alagoas, diz, eu não te disse, Dindinha quer falar contigo, a dental é muito tensa. Não é? Uma vez eu engraxava sapato nos anos 70, eu dei muitos anos cursos lá pela CADES em Mato Grosso, antes da separação, Cuiabá, Corumbá, Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. E aí havia chovido muito, o rio Cochipó havia transbordado, né? E aí um menino, o que engraxava o sapato, virou-se para o outro e disse assim, ô Tico, tu vai te ver o que te põe teu. Eu digo, que diabo de língua é essa? Essa pronúncia fricada do tchê, que se usa no Rio de Janeiro, quando diz que a mulata tem um tchan, né? Tem um tchan, ela está viva lá ao nordeste de Portugal. Ao saudoso confrade nosso, Gladstone Chaves de Melo, um dia foi visitar uma daquelas leirias lá e havia uma portuguesa baixotita, né, com estalicídio, com o rosto inchado, um lenço amarrado à cabeça e o chapéu a cavar a terra. E aí o Gladstone aproximou-se, puxou, conversa com ele e disse, bom dia, boa tarde, minha senhora. Boa tarde, senhor doutor. Era 13h, mais ou menos. Eu estou a ver que a senhora está com a cara inchada. E aí ela deu uma aula de português para ele. Não, senhor doutor, eu estou com a cara inchada. A inchada eu trago as mãos. Então, ele fazia oposição entre o CH e o X. Então, dizia eu, na expressão escrita, essas diferenças dialetais se minimizam. Desejamos fazer uma transcendência aqui, transporte para outro trecho, esta breve comunicação com uma proposta mais do que oportuna e adequada para esses nossos novos tempos, das quais o meu querido amigo, eu acho que com a qual ele vai concordar. Assim como o ex-presidente, ou presidenta futura, iminente, deverá reduzir as incongruentes, conflitantes e muitas vezes inexequíveis regras de utilização do hífen, já provei em 1989, na Universidade Católica de Nanza, em Nagoya, no Japão, que nem portugueses, nem brasileiros conseguem dominar de todas as regras abstrusas. Esta é a minha proposição em favor do nosso belo idioma. Por quê? Porque existe uma verdadeira gangorra ortográfica luso-brasileira. Abrigando as normas do Dicionário Cândido Figueiredo, a proposta de reforma ortográfica de Medeiros de Albuquerque, a Academia Brasileira de Letras, 1907, teve o mérito de sacudir o imobilismo que havia nesse ponto. Com o advento da nova república, o governo português instituiu, àquela época, uma comissão de filólogos, já lembrada pelo mestre Bechara, que trabalhou a partir do material apresentado pelo foneticista Gonçalves Viana, aniceto dos Reis Gonçalves Viana. À luz das modernas doutrinas científicas, visou-se então a uniformizar as várias ortografias existentes e a imprimir no produto final um máximo de simplificação. Nessa altura, a proposta de Medeiros já havia sido torpedeada por vários filólogos brasileiros e desviada do seu curso inicial por outros colegas seus de academia. Além disso, a adesão de renomados mestres brasileiros à reforma portuguesa de 1911, inequivocamente superior à nossa, enfraqueceu-a ainda mais. Via de regra, por falta de assessoramento adequado aos governantes brasileiros, passaram-se mais de 30 anos, muito mais de 30 anos de vacilações institucionais em relação à ortografia. Grosso modo, eis algumas das idas e vindas à questão. Após vigorar por 3 anos a reforma de 1907 da Academia Brasileira de Letras, vigora a portuguesa por 4. Segue-se uma década de discussões entre os adeptos de uma e de outra. Em 1929, a Academia Brasileira de Letras retorna às 12 regrinhas ortográficas de 1929, retorna às de 1912, da autoria de João Ribeiro. Em 1931, a Academia Brasileira de Letras e a Academia da Ciência de Lisboa celebram seu primeiro acordo, que será ratificado só em 1933. Com a Constituição do ano seguinte, volta-se a ortografia de 1891. Vale dizer, a falta de memória escreve-se como bem se quer. Em 38, ressuscita-se o acordo de 31, mas sem a simplicidade acentual deste. Em 42, a Academia Brasileira de Letras perfilha o vocabulário de Rebelo Gonçalves,
com 13 alterações nas regras de acentuação tônica. No ano seguinte, praticamente, se retorna ao texto de 31. Neste ano de 43, nosso Ministério de Educação e Saúde disputa com a Academia Brasileira de Letras a competência de decidir na questão ortográfica. Ao fim e ao cabo, prevalece o bom senso e o pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa, elaborado por cerca de 40 filólogos patrícios de reconhecida autoridade, se impõe ao arbítrio. No segundo semestre de 45, a Conferência Interamericana de Lisboa reverá o texto daquela convenção e tentará um novo acordo, depois de aprovado pelos dois governos, mas por lesivo às nossas normas linguísticas, só terá curso em Portugal. No ano de 48, rara é a voz de filólogo brasileiro que não se tenha feito ouvir contra a aprovação desse acordo por parte do Legislativo. Entre os mais combatentes, Júlio Nogueira e Cândido Jucá Filho. José de Sá Nunes, sozinho do outro lado, tenta defender-se a si e a nossa delegação por suas cedências aos portugueses. Dessa representação, além de Sá Nunes, constituída ainda de um historiador, Pedro Calmon, e de um poeta, amigo do Getúlio Vargas, não é? E um romancista também, somente este disse algo a respeito. Na obra Sentimento Lusitano, dedica no capítulo A Unidade Imperial da Nossa Ortografia justas palavras de admiração ao filólogo lusitano Rebelo Gonçalves, principal engenheiro da Reforma de 45. Finalmente, o feitiço contra o feiticeiro. Nosso esforço de identificação ortográfica do português dá-se no encontro de 6 a 2 de maio de 1986, na cidade do Rio de Janeiro. Suas bases analíticas retomam as de 45, por nós já rejeitadas em 48, mas renegociadas em 75. Novamente, a comunidade científica se pronuncia a posteriori, desta vez em Portugal. Ali, algumas das vozes discordantes mais eloquentes fulcram suas considerações fora do mérito filológico e linguístico. Pela primeira vez invocada na polêmica dos anos 40, nossa pujança demográfica nos permite já consumir tudo que produzimos. Por serem Portugal e Brasil hoje parceiros na indústria da comunicação de massa, o CE antes de ser um empecilho para a uniformização ortográfica das nações lusófonas, aponta para a conveniência de procurá-la. Por outro lado, a crescente uniformização eletrônica de dados aconselha o despojamento de acentos e hífens para melhor rendimento da produção. Se faltam horas-aula nestes países para suprir o esvaziamento acentual e melhorar o rendimento da leitura em língua pátria, multipliquem-nas como convém. O inglês viveu muito bem sem essa profusão de acento, e as aulas desse idioma se multiplicam pelo mundo afora. A tendência é a simplificação de ditongos e a ditongação dos hiatos está na deriva da língua falada no Brasil. O hífen proliferou neste século e nem por isso essa tendência foi arrefecida. É sabido de todos que a irracionalidade das regras atuais do hífen obriga professores do idioma e comunicadores a acercar-se do dicionário com frequência. Que diabo de regra é essa que você toda hora tem que saber? Então você decora sigla, supa, nicepi, supra, ultra, proto, pseudo, para vogal, HRS. Não há língua que aguente uma desgraça dessa, não é? É sabido de todos que a irracionalidade das regras atuais do hífen obriga professores do idioma e comunicadores a cercar-se do dicionário com frequência. O alemão vive muito bem, praticamente sem ele. Qualquer dobrando S's e R's, S, etc. Lembrando, vamos então juntar, vamos aglutinar e acabar com essa história de hífen, deixar só nos casos que não puderem ser evitados. É o caso de adrogar, subrogar, porque senão o juiz adroga a questão, né? Ele não adroga a questão. Qualquer que seja o acordo de uniformização e simplificação que se venha a celebrar, terá de repensar os acentos e o hífen do português. Praticamente sem eles, a literatura portuguesa atingiu as culminâncias que atingiu no século XVI. O iluminista Luiz Antônio Vernet e seus seguidores já desaconselhavam esse bando de acento no século XVIII. O próprio Vernet se arrependeu de tentar generalizar o hífen aos vocábulos críticos com preposições e artigos. Era o que eu tinha a dizer, fazendo essa provocação. Já que se acabou com o trema, vamos acabar com o hífen. Muito obrigado.